Boa tarde, Leandro. Queria que você fizesse uma análise realmente desse empate, né, que o Blumenau conquistou nesta tarde aqui contra a equipe do Nação. Boa tarde. A gente teve muitos problemas de última hora, né? E a gente acabou tendo que fazer algumas mudanças que não tinham sido treinadas, mas eu saio muito satisfeito com o que eu vi dentro de campo, né? A equipe propondo, jogando no campo adversário, criando chances. Tivemos a infelicidade de sofrer o gol no último minuto do primeiro tempo, mas no segundo tempo a equipe se mostrou agressiva, as trocas surtiram efeito, conseguimos virar o jogo, fazendo o jogo que a gente espera que a nossa equipe faça, e infelizmente acabamos sofrendo um gol no final. Mas eu acho que a gente sai do jogo mais forte, os atletas sabendo exatamente o que tem que fazer, o espírito, e o que eu falei para eles é o seguinte: a gente fez um baita jogo e a gente tem que trabalhar para ser perfeito, né? E vai ter que ser assim, a gente vai trabalhar mais, mas eu acho que eu fiquei feliz pela performance da equipe. Infelizmente o resultado positivo, os 3 pontos não vieram, mas a gente continua líder e vamos em busca dessa liderança aí até o final. A equipe usou uma linha alta no primeiro tempo, né? Praticamente o Nação não chegou. Quando chegou, sofreu a penalidade. Queria que você falasse um pouquinho da tua transição defensiva. Faltou atenção naquele detalhe, já que a equipe dominava a equipe do Nação até aquele momento? É aquilo que eu falei da perfeição, né? Você ataca, e eu estava falando o tempo inteiro para o Sanderson ali, a gente está atacando, mas a gente tem que ser consciente, né? Mas são 45 minutos, né? Dificilmente você não vai errar nesses 45 minutos. Então, em algum momento a transição vai falhar, né? Mas eu acho que nem foi isso, né? Acho que talvez faltou mais uma pressão na bola aqui na origem do lance, e eu tenho que analisar isso em números, né? Quantas transições, quantas vezes a gente perde a bola e quantas vezes a gente consegue recuperar ou não consegue recuperar. 100% você recuperar ali numa pressão pós-perda que a gente fala é muito difícil, né? Mas eu tenho certeza que se a gente olhar nos números, a gente vai ter sido muito mais eficiente do que ter as falhas. É lógico que a gente tem que trabalhar para não ter falhas, porque a Nação veio e mostrou exatamente que ele queria isso, né? Uma ou outra vez eles conseguiram fazer a transição, e a gente vai ter que fazer um jogo perfeito para não ter isso. Sem olhar os números agora, até porque a gente não tem, como você falou, mas visualizando o cenário. Um primeiro tempo onde o Vinícius Jaú foi muito exigido e o Henry Paul aparece muito pouco. E aí, com a saída do Jaú no segundo tempo, já aparece um pouco mais o Henry Paul. Queria que você falasse se isso é uma coincidência ou se isso é fato, é um erro, é um acerto. Na verdade, o Jaú teve um probleminha na quarta-feira, né? E a gente analisou, ver se valeria a pena ele ir para o jogo ou não. Ele se sentia bem e acabou indo, mas no intervalo ele pediu para sair justamente por causa dessa mesma lesão. E a gente só atentou, assim, os dois lados estavam bem, estavam conseguindo circular a bola, só que o lado direito estava sendo muito mais agressivo, né? E a gente só alertou o Paul e o Cunha para que eles conseguissem terminar também a jogada, né? Poder selecionar melhor quantas vezes eu vou circular e qual a que eu vou entrar. Eu não sei se foi pela saída do Jaú, porque depois o Carlinhos entrou muito bem também pela direita. Eu achei que foi equilibrado o segundo tempo, né? E é isso que a gente tem que trabalhar, para ser equilibrado o tempo inteiro, atacar bem pela esquerda, atacar bem pela direita. Mas eu acho que no intervalo ali foi conversado com o Paul e com o Cunha, e eles conseguiram executar bem melhor no segundo tempo do que no primeiro. Deu para entender que o empate até deu uma esfriada na parte anêmica da torcida. A torcida comemorava e tal. Qual que é o sentimento? É de um ponto perdido, 2 pontos perdidos, ou um ponto conquistado, olhando nesse cenário, olhando classificação e pensando em G1 e G2? Na verdade, assim, a gente estava feliz pela capacidade que o time teve de fazer a virada, né? E aí a gente acaba ficando chateado por ter tomado gol no final ali. Mas eu acho que o todo, como a equipe se portou, acho que é isso que me importa, né? Como ela se portou dentro do campo, tomou o gol, correu atrás, foi agressiva, fez o jogo que a gente espera que eles façam, um jogo no campo adversário. Então, assim, eu acho que é uma dupla sensação, né? Eu fico feliz pelo desempenho dos atletas, mas ao mesmo tempo a gente perdeu 2 pontos. Mas isso faz parte do campeonato. A gente tem que brigar para ser primeiro. A gente tem mais um jogo domingo para que a gente possa fazer 3 pontos. Ainda tem muito confronto entre essas equipes, né, que estão ali mais próximas de nós. Então a gente tem que fazer a nossa parte e tentar
da melhor maneira possível para que a gente saia no domingo com uma sensação de felicidade e de dever cumprido. Preciso te perguntar sobre essa situação, sobre o Matheus Santana, né? É um jogador experiente que tem a tua confiança, mas não vem sendo mais utilizado como titular. E no final você opta pela entrada do menino que é o Lucas Reis, e o Blumenau acaba tomando o gol. Você não pensou, de repente, em um jogador um pouco mais experiente para o término da partida? Por que você apostou no Lucas Reis? O gol ali no final poderia ter sido evitado em função disso ou não? Isso a gente nunca vai saber, né? A gente falou sobre isso ali. O Santana é um cara que começou de titular, acabou perdendo um pouco de espaço. A gente vem trabalhando como a gente trabalhou com o Paul, como a gente fez com o Carlinhos, né? Então o grupo tem boas reposições, né? O Gustavo entrou muito bem hoje, mais ou menos na função do Santana, né? E a gente nunca vai saber sobre isso, né? Se a gente não põe o Lucas, por mais jovem que ele seja, e a gente sofre o gol, você ia estar me perguntando aqui por que eu não pus o zagueiro, né? E então a gente já tinha feito, acho que o mais difícil, que era fazer a virada, né? E a gente optou em propiciar. O Lucas é um jovem que tem talento, ele precisa melhorar muito, mas eu acho que é um todo, né? Não vejo como a substituição, acho que ela foi correta, né? Em função de estamos ganhando o jogo faltando 5 minutos. Eu não sei se algum treinador sustentaria isso, né? Mas eu acho que é um todo. Sofreu gol, não foi culpa do Lucas, foi culpa de um contexto. O alemão estava puxando cãibra ali no momento também, então talvez faltou uma ajuda maior ali. Mas isso é só no si, né? Não tem como. Se eu sustento e coloco o Santana, era um jogador de meio campo e sofre gol, a gente ia estar respondendo uma outra pergunta aqui. Mas eu acho que a gente proporcionou o Lucas ali, foi a melhor coisa a ser feita. A gente entende que o Lucas Reis não, longe disso de querer achar um culpado para o segundo gol. Na verdade, isso é uma pergunta em relação à experiência, né? Para encerrar também a minha participação, Leandro, Diego Jardel é um cara que faz falta, né? E assim, dentro do grupo você de repente tem reposição para todas as posições, mas na qualidade do Diego Jardel, acho que é difícil, né? Você sentiu isso também? Você tem esse sentimento também? O Ronald entrou bem, né? Não vinha jogando porque o Diego não estava dando oportunidade, né? O Jardel até hoje era o único jogador que fez todos os minutos junto com o Gladson, né? Então o Jardel estava muito sobrecarregado, teve problemas físicos durante a semana, a gente tirou carga dele, mas o exame acusou uma lesão e a gente não podia correr o risco de colocar o Diego Jardel. O Diego Jardel não tem, é insubstituível, né? É um cara que controla jogo, é um cara refinado, né? Um cara experiente, e fisicamente ele estava muito bem, né? Então a gente tinha que cuidar. Talvez por causa disso a gente possa ter ele no domingo que vem, né? Mas a gente prepara o Ronald. O Ronald tem talento também, é um jovem, né? E eu acho que ele fez uma boa partida. Então, só para responder a pergunta, o Diego Jardel não tem como substituir. Mas o Ronald entrou muito bem, eu fiquei muito satisfeito assim, pelo desempenho. Lógico que é uma responsabilidade, e o Ronald vinha um pouco sem ritmo de jogo, né? Mas no final acho que valeu, ele mostrou o trabalho, e o Ronald tem muito que evoluir e aprender bastante com o Diego também, né? Agora para a gente ir embora em definitivo. Perde 2 pontos, poderia estar hoje um G2 garantido matematicamente. Agora tem que buscar esses pontos contra o Fluminense. Como é que vai ser esse trabalho durante a semana? Poderia ir mais tranquilo, mas agora talvez até com a necessidade de até buscar uma vitória, né? Sem dúvida, né? A gente tem que esperar os jogos de amanhã, sabendo que a gente improvisou um volante hoje de zagueiro e não temos mais esse volante, então nós vamos ter problemas no setor defensivo e a gente tem que pensar isso para ver como é que a gente vai fazer. Mas a gente tem que continuar trabalhando, e quem entrar vai entrar, tentar dando conta do recado. A equipe, eu acho que ela está numa evolução de consistência de modelo de jogo, então hoje a gente conseguiu manter muito a posse ali na frente e controlar. E aí tem que esperar domingo, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, independente da equipe, dos jogadores que a gente tem à disposição, a gente tem que ir lá e fazer o trabalho, e assim que a gente vai trabalhar na semana, né? O que eu falei no final do jogo ali, eu falei, o meu objetivo com as minhas equipes é fazer um jogo 100% assertivo. E é por isso que eu sou chato, eu exijo, porque eu quero que meus jogadores sejam perfeitos. E hoje a gente foi quase perfeito, a gente vai trabalhar para atingir esse nível,
para que no domingo a gente possa ir lá e fazer os 3 pontos e garantir a nossa primeira colocação.